Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no texto de Cantares, ou Cântico de Salomão, capítulo de número 1, os versos de 1 a 4. Cantares, capítulo de número 1, os versos de 1 a 4, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a Sagrada Escritura: Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, não é sem razão que te amam. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso bondoso Pai, dá-nos tua graça para que nesse momento ouçamos a tua doce voz pela tua palavra que será pregada. O nosso desejo ao cultuá-lo, ao adorá-lo, cantar louvores ao teu nome, glorificá-lo com aquilo que temos feito, também agora se manifesta no interesse, na disposição e na prontidão dos nossos corações em ouvi-lo falar conosco. Por isso, dê-nos tua bênção e fale ao nosso coração. Também, ó Deus, dá-me tua graça em particular, para que minhas fraquezas e meus pecados não sejam empecilhos nesse momento. Mas tão somente os meus irmãos e eu possamos ouvir a tua doce voz e sermos edificados pela tua vontade revelada. Essa é então a nossa súplica, bem como também nossa gratidão pela tua palavra. Em nome de Cristo aqui oramos. Amém. Certamente você já deve ter imaginado como seria a vida no céu, não é? E qual seria o seu contato, o seu relacionamento, a sua aproximação com o Senhor? Eu creio que todos nós já nos pegamos pensando, né? Como é que será lá? O que falaremos, não é? Como é que Cristo nos responderá? Qual é o tipo, né, e o grau de relacionamento, de comunhão que teremos com Ele? Esse texto é um texto que fala sobre isso. O livro de Cantares, ele é um livro que visa apresentar um poema sobre o amor de Deus e a sua igreja. Essa era a interpretação do Antigo Testamento. Todos os comentários dos judeus, todos eles interpretam o livro de Cântico dos Cânticos como um poema de amor entre Deus e Israel. E não foi diferente na igreja. No período antigo da igreja cristã, os nossos pais, os reformadores, todos eles interpretaram esse livro como um poema de amor entre Cristo e a sua igreja. Somente no século XIX foi que essa interpretação foi contestada, sendo apresentada uma interpretação cunhada como literal histórico redentivo. Nessa interpretação moderna, visa-se destacar o amor conjugal. Então, os comentaristas mais modernos, todos eles olham para Cantares e o veem como sendo uma bênção divina apresentada num poema que celebra o amor conjugal e que visa, então, estimular os crentes a esse amor. Contudo, essa interpretação, além de ser moderna, ela encontra muitos problemas. Em primeiro lugar, é preciso identificar se Salomão fala de si ou de outro. Se a mulher, a Sulamita, que é exatamente o feminino de Salomão, para quem não sabe, Salomão significa paz. Se a mulher, a Sulamita, se ela era uma mulher real ou imaginária, se ela era, como alguns pleiteiam, a princesa do Egito,
ou se era uma mulher de Israel que deu um fora em Salomão. E como ele estava muito cheio de si, com mais de 700 mulheres, então ele ficou meio que deprimido e compôs o poema, né? Então, essa interpretação precisa lidar com isso. Outros problemas também são: o poema registra algo real ou imaginário? Porque há momentos no poema que a mulher fala como quem sonha, e há momentos que ela fala como se fosse de fato a realidade do momento. Então, em que lugar ela se encontra? Essas e outras dificuldades, sem falar da própria contrariedade com o cânon bíblico, já que Deus já revelou sua vontade acerca do amor conjugal, da beleza do sexo no matrimônio, em vários outros textos. Essas e outras dificuldades, então, impedem que nós optemos por essa interpretação moderna. Então, nós permaneceremos com a interpretação histórica, que é a interpretação alegórica. Diga-se de passagem, uma grande dificuldade para mim, né, que sempre fui um crítico da alegoria. Mas nós optaremos pela interpretação alegórica não tipológica, tá? A interpretação alegórica tipológica, ou melhor dizendo, a interpretação tipológica é aquela que diz: aqui é Salomão e ele é um tipo de Cristo. Aqui é a igreja, aqui é a mulher e ela é um tipo da igreja. Nós não faremos isso. Não que esteja errado, tá? Em alguns momentos eu utilizarei da interpretação tipológica para melhor comunicar aos irmãos o sentido do texto. Mas nós partiremos então de uma interpretação alegórica sem alegorizar, ou seja, sem procurar coisas espirituais onde não existe, mas entendendo que como o texto foi escrito para apresentar, para estimular os crentes a ter uma comunhão pessoal com Deus, então nós partiremos então do princípio de que Salomão é Cristo, né? Aqui no texto, o homem é o Cristo, a igreja é a mulher, as donzelas são os crentes, Jerusalém é o mundo, a vida, o ambiente que se encontra, a terra da aliança, o lugar do pacto aonde se celebra, então, essa vida de amor com esse Deus Todo-Poderoso que se faz presente com o seu povo. E dentro, então, dessa perspectiva, o objetivo do qual o próprio livro se apresenta é exatamente nos estimular, despertar em nós um interesse por encontrar e por desfrutar de um prazer singular na nossa comunhão diária e particular com o nosso Deus. Talvez alguém diga: mas pastor, é meio complicado dizer que um crente vai orar para Cristo e dizer: beija-me com os beijos da tua boca. Mas eu lhe digo que não. No livro no Evangelho de João, no capítulo de número 3, quando João Batista foi contestado por um de seus discípulos sobre o porquê João estava se encolhendo para que Cristo assumisse protagonismo, então João respondeu da seguinte forma, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 29. Eu vou ler desde o 28 para os irmãos compreenderem. Então João respondeu dizendo o seguinte: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quem tem a noiva? Cristo. Quem é a noiva? Somos nós. O livro do Apocalipse, quando retrata aquele glorioso momento em que nós seremos, no sentido físico, pessoalmente apresentados a Cristo, né? Apocalipse descreve isso como sendo as bodas do Cordeiro. Ora, bodas é exatamente a festa de casamento, é a recepção do casamento. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva.
e eles então se encontram e celebram essa união que eles experimentarão por todos os séculos, ininterrupta, sem pecado, de forma perfeita e santa. Portanto, a melhor interpretação de Cantares é exatamente esta, a alegórica, que visa despertar no coração dos crentes um interesse, uma intencionalidade de estar em comunhão com Cristo, de ter prazer com Cristo, pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas ações. A interpretação alegórica, ela também é a interpretação que os símbolos de fé fazem acerca do livro de Cantares. O livro de Cantares, ele é então interpretado pelos nossos símbolos de fé como sendo exatamente a interpretação alegórica, ou seja, aquela que representa o amor de Cristo com a sua igreja. Eu vou ler para os irmãos os deveres que nós temos para com o Senhor relativos ao primeiro mandamento. Pergunta 104 do Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Olha a resposta. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal. Agora, olha a linguagem romântica que está no catecismo. Também é dever dos crentes pensar em Deus. É dever dos crentes meditar nele, lembrar-se dele. É dever dos crentes apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo. É dever dos crentes confiar nele, esperar nele, deleitar-se nele, ou seja, ter prazer nele. É dever dos crentes, então, regozijar-se nele, ter zelo por ele. Essa é uma linguagem de casamento. Ter zelo por ele, me alegrar com ele e nele, ter prazer nele e com ele. É dever dos crentes, então, invocá-lo, louvá-lo, agradecê-lo, prestar-lhe toda obediência, submissão. É dever dos crentes ter cuidado com aquilo que o agrada. Para quem é casado, nós sabemos muito bem, né? A exigência que o casamento impõe aos casados de procurar agradar o seu cônjuge. É dever dos crentes procurar agradar o Senhor. Agradar o Senhor. É dever dos crentes se entristecer quando Deus é ofendido. E olha que coisa interessante, né? Quando um filho nosso desrespeita a nossa esposa, no caso dos homens, nós nos entristecemos. Ele é filho, mas nesse momento a sua ofensa é imediatamente rebatida com repreensão e tristeza, porque a nossa amada foi ofendida. O texto diz, é dever da esposa se entristecer quando o seu marido, o Senhor, é ofendido. Que coisa incrível, não é? Que negócio incrível. Essa, então, é a interpretação que seguiremos, porque ela é a interpretação que desperta, que faz com que os crentes desejem, almejem ter uma comunhão real, diária, com o Deus Todo-Poderoso, que é real, pessoal. Então, é um momento em que os crentes são instigados a querer o Senhor. E não há momento melhor do que este, momento de podermos aprender sobre como devemos cultivar, não é? Anseios pelo Senhor. Esse é o primeiro culto de 2024. Todo mundo deve ter feito milhões de planos. E talvez dentre os planos esteja esse lá, né? Eu quero cultivar anseios por Cristo. Deve estar na sua agenda isso, né? Eu espero que sim. Por isso que eu estou pregando esse texto. Eu quero cultivar. Eu quero trabalhar para que meu coração esteja cada vez mais impulsionado por desejar o Senhor. Somado a tudo isso que eu disse, o verso de número 1, que diz Cântico dos Cânticos, ele é um superlativo hebraico.
No hebraico, diferente do português, nós podemos dizer carro, carrão, mas no hebraico havia duas formas de se construir o superlativo. A primeira delas era a repetição. Por isso que Isaías no capítulo 6 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, 3 vezes. Quando uma palavra é repetida 3 vezes, no mesmo contexto, então aquilo é para superenfatizar a sua importância. Mas há uma outra forma de criar o superlativo hebraico, que é quando se constrói a frase com um substantivo no singular e o mesmo substantivo e por plural na mesma frase. Por isso ele diz cântico dos cânticos. Há um outro texto, por exemplo, eu já preguei agora no livro do Êxodo, na construção do tabernáculo, quando Deus quis superenfatizar um lugar no tabernáculo como sendo o lugar santo, que ninguém podia entrar senão aquele que ele permitisse, que era o sacerdote. Então, a nomenclatura que é dada para esse lugar é o Santo dos Santos. Algo no singular, imediatamente algo no plural, a mesma coisa, e isso forma o superlativo. Então, o cântico dos cânticos, ou o cântico de excelência, ou por excelência, ou seja, não há outro maior do que este, nem melhor do que este. É por isso que esse cântico não se dirige a exaltar nem celebrar o amor conjugal entre homem e mulher, mas se dirige a celebrar o amor entre Deus e a sua igreja, a comunhão que deve haver entre eles, porque ele é de fato o cântico por excelência. O Salmo de número 45, nós não iremos ler, os irmãos poderão ler depois. O Salmo 45, se os irmãos observarem, ele é um cântico de casamento, declaração de amor. Esse salmo é um salmo messiânico, ele se aplica a Cristo. E ele é exatamente muito semelhante ao livro de Cantares. Portanto, a interpretação alegórica, ela deve ser a preferida, tanto pela história, como também pelos elementos que eu acabo de trazer aos irmãos. No texto que lemos, os versos de 1 a 4, esse texto, então, ele tem como princípio instigar os crentes a alimentar um anseio por Deus. Eu dividi o texto, então, em 3 partes, vou explorar cada uma delas e depois faremos as aplicações pertinentes à nossa vida, ao nosso coração. Notem que o livro de Cantares começa exatamente: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. O livro de Cantares começa mais ou menos como o livro de Gênesis, só que de forma diferente. O livro de Gênesis começa com: no princípio Deus criou todas as coisas. Ele é o noivo que cria a casa, o lugar, o ambiente para que a noiva possa habitar. O livro de Cantares começa com uma declaração de amor da noiva, quando ela se revela ao seu noivo e diz: eu quero experimentar então do teu amor e de todos os teus afetos. Então nós temos algo que é semelhante, mas tem esse aspecto meio contrário. Bernardo de Claraval, que foi um dos pais da igreja lá por volta do século IV, Bernardo disse: a mulher do texto, ela fala sem introdução, o que pressupõe uma conversa e um relacionamento que já começou ou que já existia. É um início sem início. É um ponto de partida sem ponto de partida, por conta do anseio dela pelo seu amado, para experimentar de seus afetos e também para experimentar de suas afeições. Beija-me com os beijos da tua boca, é o que a igreja deve dizer ao Senhor. Nessa linguagem romântica, e esse é o meu primeiro ponto, cultivando pensamentos e emoções por Deus, notem que a igreja aqui, ela declara o seu desejo por Deus. É uma linguagem romântica, é uma linguagem aplicada ao relacionamento marido e mulher.
E a igreja então revela o seu desejo, o desejo de ter mais do Senhor, o desejo de experimentar das afeições divinas, o desejo de experimentar da graça divina, o desejo de experimentar do cuidado, o desejo de ter momentos de maior comunhão com o Senhor. Observem como esse verso, ele é um verso extremamente forte, de emoções que estão quase que pulsando do texto. Porque no Antigo Oriente, não se usa a palavra beija-me como se usa no português. Ninguém sai dizendo assim, me dá um beijo. Não existia isso. Isso era algo particular do casamento, então isso era algo recluso do matrimônio. Mas agora a noiva está tão desejosa de ter comunhão com o seu amado, ela está tão desejosa de ter as afeições do seu amado, de tê-lo perto dele, que ela diz, beija-me. É como se ela ultrapassasse os limites para se declarar ao seu amado, não é? É como se ela está ultrapassando alguns limites para externar aquilo que havia no seu coração, que era exatamente o seu amor e o seu desejo pelo seu amado. Isso é extremamente maravilhoso, não é? Porque é uma linguagem de casamento aplicada a Cristo e a sua igreja. Então ela diz, beija-me, porque eu quero desfrutar do teu amor, eu quero ter comunhão mais forte com você. Essa expressão, ela vai ser apresentada de outros modos no Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? Olha o que diz o Salmo 119. É um salmo que é um poema, não é? E ele declara o seu amor por Cristo e pela sua palavra. Então, o Salmo 119, olha o que diz o verso 174. Ele diz assim, suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Eu suspiro pela tua salvação. Não é uma linguagem de amor aqui, uma linguagem romântica. Eu estou desejoso. É como se meu coração estivesse batendo a 1000 por hora por você e pela obra das tuas mãos. Então eu suspiro pela tua salvação. A tua palavra, nela está todo o meu deleite, o meu prazer. Isso é uma linguagem extremamente poderosa, não é? De revelar, de revelar amor, de revelar desejo, de estar e de amar o Senhor. O apóstolo Paulo disse algo meio semelhante, não é? Em Romanos capítulo 5, verso 5. Olha o que Paulo disse aqui. Romanos capítulo 5, verso 5, também é uma expressão desse desejo de estar com Deus, de querer Deus, não é? E de amar o Senhor. Então, Paulo disse assim, ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que foi outorgado. Qual é a certeza de Paulo aqui? Paulo diz, a minha certeza é que o amor de Deus já me foi comunicado pelo seu Espírito, ou seja, eu tenho algo de Deus, né? Nesse caso uma pessoa que me assegura isso. Quando nós começamos a namorar, apesar de não ser lícito, né? O namoro, o cortejo sim, mas para quem já casou aqui sabe disso. Nós queríamos uma prova, né, do amor do amado e da amada. E aí era um presente, um lenço, uma cartinha, e aquilo era a âncora que nós firmávamos, não é, a nossa certeza. Olha, eu tenho algo que ele ou ela me deu, então isso aqui me assegura que eu tenho amor por ela e que ela tem amor por mim.
O mesmo Paulo diz aqui, qual é a segurança dos crentes de que eles de fato são salvos? É porque Deus lhes deu amor, o Espírito já foi dado a eles e o amor já foi entregue a eles, então eles têm uma âncora, suas almas estão aportadas de forma seguras nesse amor bendito que já foi dado aos crentes. Então os crentes podem desfrutar, se alegrar e experimentar desse amor de Cristo. Há vários outros textos na Escritura que usam linguagem poética para revelar isso. O próprio Salmo 119, no verso 92, o Salmo 102, verso 1 e tantos outros falam sobre isso, não é? Sobre essa linguagem poética. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, pastor, só que quando eu digo a Cristo, beija-me com os beijos da tua boca, o que é que eu quero dizer de verdade? Logicamente que nós estamos dizendo a Ele que nós o queremos, que nós o desejamos e que nós o aguardamos ansiosamente por tê-lo perto de nós. No Antigo Testamento era essa também a verdade. Quando os crentes diziam, beija-me com os beijos da tua boca, referindo-se a Deus, o que eles diziam é, Senhor, nós estamos em grande expectativa pelo Cristo que ainda não se encarnou. Por isso que no Salmo 119, no verso que lemos, que é o 174, ele diz, eu anseio pela tua salvação, ou seja, eu estou ansiando pelo Cristo que ainda não se encarnou. Eu preciso do meu amado em carne, para que ele me salve e me resgate da minha solteirice espiritual. Eu preciso do Cristo que ainda não se encarnou. E é a mesma coisa que nós dizemos hoje ao Senhor, volta, Senhor. Porque nós estamos desejando o Senhor, nós estamos ansiando pelo Senhor, nós queremos o Senhor agora fisicamente outra vez entre nós. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a dizer isso na oração do Pai Nosso, quando Ele, revelando as petições, Ele disse, peçam pelo meu reino, para que o meu reino volte, porque eu voltarei com o meu reino, peçam pelo meu reino, desejem o meu reino, o meu trono, porque eu estou no reino, eu estou no trono, então orem pelo reino, supliquem pelo reino, vem Senhor Jesus, volta. E nós dizemos isso tanto pedindo ao Senhor, venha o teu reino, como também podemos dizer isso conforme cantares, beija-me, é a noiva, nós somos a noiva, nós queremos que o noivo nos beije. Beije-me com os beijos da tua boca. Vem, Rei bendito. Volta, Senhor. No Antigo Testamento eles queriam o Cristo encarnado. Ele já encarnou, já nos salvou. Então agora o nosso cântico a Ele é, volta, Senhor. Vem, ó Rei bendito, e consuma o teu reinado, por todo sempre. Que coisa incrível, não é? Que declaração belíssima de amor que os crentes precisam cultivar pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós aprendemos a viver assim, nós entendemos aquilo que os nossos irmãos do passado entendiam com mais facilidade, e aquilo que a Escritura nos ensina e que muitas vezes é difícil para nós. Quando nós cultivamos prazer em estar com Cristo, os prazeres desse mundo, eles começam a azedar. E a formosura dos prazeres dessa terra começam a murchar. Foi por isso que o apóstolo Pedro, quando encorajando os crentes de Roma que estavam em perseguição, é a sua primeira carta, não somente a eles, mas a outros, no capítulo 1, verso 4, Pedro disse, vocês têm uma herança que é inacessível, ou seja, que nunca perde o seu resplendor, o seu brilho, a sua beleza, a sua majestade, o seu encanto. Os prazeres do mundo, eles azedam, eles murcham com o uso, com o tempo. Mas as delícias que vêm de Cristo pelo seu Espírito, não. Elas progridem e aumentam e prosperam e florescem e florescem. Beija-me, Senhor,
com os beijos da tua boca, porque não há prazer melhor para nós, a noiva, do que o nosso encontro com o glorioso e santo, o nosso noivo. Na parte B do verso 2, quando a noiva diz, porque melhor é o teu amor do que o vinho, isso é uma coisa extremamente importante para nós. Para aqueles que já casaram, já experimentam de confiança mútua, né? Entre esposo e esposa, então eles estão num patamar maior. Mas para quem não casou, então você confia, mas você ainda não sabe o que é viver em confiança com o outro plenamente, não é? Só quando casa. Mas a noiva, ela está firmemente segura de que ela pode confiar a sua vida ao seu noivo. Ela está extremamente certa de que o seu noivo é de fato o melhor, é o que melhor lhe pode ser dado nesta vida. Então ela está segura, ela ama o noivo e ela se confia a ele sem nenhum tipo de dúvidas. Por isso que ela disse, melhor é o teu amor do que o vinho. É muito comum na poesia hebraica fazer as comparações, né? Compara uma coisa para exaltar outra. E aqui, quando ela diz melhor é o teu amor do que o vinho, ela está comparando a exuberância e a abundância do amor de Deus contra a exuberância e a abundância do vinho. A Bíblia não proíbe ninguém de beber, né? Ela proíbe a embriaguez. E o que a noiva está comparando é exatamente uma coisa que tem muito, o vinho, que tem a sua exuberância, o seu momento próprio, é a bebida romântica, não é? Tida no passado, não sei hoje. Mas ela está mostrando que há algo melhor do que isso, mais abundante, mais exuberante, mais agradável, mais desejável, algo em que de fato ela pode confiar, que é exatamente o amor do noivo. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação para nós, porque isso aqui é o resumo, a conclusão da sua primeira declaração de amor, que é beija-me. Por que ela quer beijar? Por que ela quer ser beijada por Cristo? Por que a igreja quer o Senhor? Porque ela o ama, porque ela confia nele, porque ela se entrega a ele. E isso então é resumido nessa comparação. O vinho, em excesso, ele embriaga e ele provoca o engano. O engano vem quando a pessoa perde a sua capacidade de raciocinar. Então o vinho, em excesso, ele embriaga e ele engana. Por isso que ela diz, o teu amor é melhor do que o vinho. Por quê? Porque o amor de Cristo não engana. Pelo contrário, o amor de Cristo nos livra de todo engano. Não há medidas para o amor de Cristo, como há medidas para o vinho. No vinho há um limite, mas no amor de Cristo não. Não há limites para que nós amemos o Senhor e sejamos amados por Ele. O amor dele, então, nos livra de todo engano e de toda embriaguez que a idolatria pode provocar. Os crentes, sejam eles aqueles que consomem ou não algum tipo de bebida, quando eles leem na Escritura a embriaguez, eles sempre se reportam ao ato físico de beber bebida alcoólica. Mas a Escritura também usa a ideia de embriaguez para o fato de você perder a sua razão, no sentido de entender a verdade, de viver pela verdade, para viver pela mentira, pela falsidade. Muitos crentes, ainda que não bebam, são completamente embriagados espiritualmente, porque suas almas confiam em mentiras. O que é que eles enxergam neste mundo? Eles enxergam mentiras. Essas mentiras, esses enganos são trazidos a nós, tanto por meio das correntes filosóficas, como por meio das correntes ideológicas.
como algo natural que existe hoje no meio da igreja, como, por exemplo, a ciência é a dona da razão, ou seja, não é mais Deus o dono da verdade, agora é outra pessoa. E ainda que a Bíblia diga tal coisa, se a ciência disser o oposto, os crentes preferem a ciência. Eles estão embriagados, vivendo, cambaleando entre uma falsidade e outra falsidade, e ao mesmo tempo não experimentam, e não usufruem, e não se embriagam do verdadeiro líquido que alegra o nosso coração, que é o amor de Cristo e as ações do Santo Espírito em nossas almas. É por isso que muitos crentes têm uma vida de fé, não morta, mas sem sentido. Ir à igreja dominicalmente não faz sentido se você não cultivar afeições por Cristo. Cultuar dominicalmente não faz sentido, a não ser que você queira, a não ser que você entenda que há um relacionamento, a não ser que você entenda que há uma comunhão, a não ser que você entenda que é a conversa entre o noivo e a noiva. Eles estão tratando sobre os passos do casamento, eles estão tratando sobre como vão viver depois do casamento. É por isso que você tem um livro inteiro que fala sobre como será depois do casamento, não só um, né? Apocalipse e outras partes da Escritura. Os preparativos da noiva, ela está se adornando, se enfeitando com peças de santidade. Ela está se vestindo com vestes reluzentes de justiça. Ela tem pessoas que não querem o seu casamento, são invejosos, maledicentes. Eles querem sujar a roupa dela. Eles querem tirar e esconder os seus adornos, proporcionando, inventando e trazendo a ela coisas contrárias à santidade, à piedade. É um casamento. Todos nós conversamos muito no nosso namoro, né? Pelo menos deve ser assim, né? Não se beija, se conversa. Para conhecer, para tratar dos assuntos, ganhar intimidade, familiaridade, amizade. Assim também nós com o Senhor. Mas muitos crentes, infelizmente, eles têm cultivado um namoro meio frio com Cristo. Sabe quando o jogo de futebol é mais importante para o rapaz? Muitos crentes também têm feito isso. Algumas coisas têm se tornado mais importantes para eles, né? E isso vai esfriando o namoro, diminui as conversas, a intensidade das conversas. Enfim, a vida cristã vai ficando um negócio assim meio sem sentido, né? Por que você vai à igreja? É porque eu sou dali, eu sempre fui ali e tal. Não é isso que Deus quer de nós. O que Ele quer conosco e de nós é um momento marcante de íntima intimidade, conversas profundas, desejos, afeições, sentimentos cultivados anteriormente, cultivados no momento da própria conversa. Então eu advirto os irmãos, cuidado com a embriaguez falsa. Nós temos hoje muitas coisas que embriagam os crentes. Há uma embriaguez teológica também. Hoje todo mundo é teólogo, né? Eu acho muito legal isso. Não que eu seja contrário, que o conhecimento precisa ser cada vez maior. O problema é que para ser teólogo hoje você acusa o conhecimento, né? Para poder se levantar o seu. Tem sido assim, né? E muitos crentes têm aderido a outras bebidas, não apenas essa de cunho gospel, mas a outras também, não é? As bebidas do comportamentalismo, para os pais, por exemplo, que estão ensinando seus filhos a amar a Cristo, cuidado, esse é um vinho perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu não creio que o sumo sacerdote Anás era um homem dissoluto e profano.
mas ele não cria no Senhor. Então, não é o comportamento, é a alma que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Cuidado com o moralismo. Essas bebidas são extremamente perigosas. Elas são doces, inclusive, mas logo, logo elas fazem com que a nossa razão se perda, porque ela tira os nossos olhos do Espírito e da sua influência sobre nossas almas, e ela coloca em nós mesmos e naquilo que se pode fazer. Rejeitem estas coisas, mas bebam profundamente daquilo que é seguro, que é o amor de Cristo. O apóstolo Paulo disse isso, por exemplo, em Efésios 5, 18 e 19, ele diz: não se embriaguem com vinho, mas com as ações do Espírito, com o próprio Espírito. Se embriaguem com esse amor, se satisfaçam com esse amor do seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então examine o seu coração e veja se você pode dizer como noiva: melhor é o amor de Cristo do que tal coisa, tal coisa. No que você confia mais, no que te dá mais alegria e prazer, compare isso com Cristo e a sua obra, para que você possa examinar melhor e com profundidade, não é, o que você tem bebido. Em segundo lugar, o texto mostra como a igreja deve nutrir amor pelo seu amado, porque nós vamos cultivar desejos por Deus, nós vamos pensar em Deus, mas nós não vamos fazer imagem de Deus, porque o segundo mandamento proíbe. Nós vamos cultivar afetos por Deus, mas nós vamos fazer isso de que modo? De que modo nós faremos isso? Então o verso 3 nos diz: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso que as donzelas te amam. No último domingo eu preguei em Êxodo 30 e nós falamos um pouco sobre o óleo da unção. Aquele óleo era para ungir os sacerdotes, era de um perfume diferente, não é? E o óleo da unção estava dentro do tabernáculo, na figura do incenso, que era doce e agradável, que eram o quê? As orações dos crentes. Nós vimos isso. O altar do incenso era o altar das orações. Então agora a noiva está orando e ela está dizendo: melhor são os teus ungüentos, os teus perfumes, Senhor, melhor é o teu aroma do que qualquer coisa cheirosa e doce que possa se produzir na terra. Ora, quando nós dizemos ao Senhor: melhor são os teus ungüentos, o teu aroma, Senhor, o que nós queremos dizer não é apenas da sua fama, não é apenas do seu nome, mas o que nós queremos dizer é: melhor são os teus atributos, as tuas qualidades. Quando nós, no casamento, né, antes do casamento, quando nos afeiçoamos ao nosso cônjuge, né, existe algo físico nele ou nela que nos atrai, e isso não tem nada de errado com isso, não é? Para uns é a unha do pé, vai saber, mas tem algo físico que o atrai. Ali são os ungüentos. Olha, melhor é o ungüento dessa pessoa do que o de outros. Não faz sentido para os outros, faz sentido para você. Agora a noiva diz: melhor é os teus ungüentos, Senhor, do que de qualquer outro. O que é que ela está dizendo? São os teus atributos. É a beleza do nome de Cristo. Os atributos de Cristo são os seus músculos, os seus bíceps, são os seus olhos, é o formato do seu rosto. Isso é os atributos dele, que encantam a igreja, que despertam amor pela igreja, que faz com que ela se entregue a ele, que ela se alegre nele, que ela o queira. Esses são então os seus atributos. E é por isso que a Escritura faz questão de ensinar aos crentes os nomes de Deus. E existem nomes que comunicam muita profundidade de comunhão, de relacionamento. Como, por exemplo, Cristo é o Emanuel. O que é Emanuel? É o Deus comigo, conosco, é aquele que está do meu lado. É aquele que é visto, né, como se fosse visto fisicamente por mim. Ele é o Emanuel.
o Deus glorioso. Essa pessoalidade de Deus é ensinada nessa palavra, não é? Um outro nome que comunica e atrai a igreja é o próprio nome de Deus, que nós não sabemos a sua pronúncia, que é o tetragrama, não é? Que nós chamamos de Adonai, que é o Senhor, que na sua Bíblia ele está todo em maiúsculo. O significado daquele nome é eu sou o que sou, não é? E isso, por exemplo, reporta a essas imagens dos filmes, né, para criança, de quem é o príncipe. O príncipe é aquele cara poderoso, é o invencível. Deus também é o príncipe da igreja, e Ele comunica isso pelo seu nome: eu sou o que sou, cheio de glória, de poder, cheio de majestade. Isso é um negócio incrível, não é? Ele está se apresentando, se revelando à sua igreja. É como se ele estivesse apresentando as suas qualidades a ela. Eu sei cozinhar, por exemplo, eu sei consertar uma porta. Ele está assegurando a igreja, não é? Você não vai passar necessidades casando-se comigo. Há um termo no livro dos Salmos que você vai entender a partir de agora, quando todas as vezes que os salmistas estavam em grande aflição, que eles oravam ao Senhor, eles sempre diziam: Senhor, com o Senhor eu não serei envergonhado, a minha esperança não será envergonhada. O que é que ele quer dizer com isso? O Senhor não vai falhar, é o Todo-Poderoso. Então a minha expectativa, a minha esperança, ela será completamente cumprida, concluída, realizada. Eu não serei envergonhado. E é isso que a noiva está dizendo: os teus ungüentos, os teus nomes, os teus atributos, eles enchem os meus olhos, o meu coração se enamora do Senhor. Ainda no verso 3, na parte final, quando ele fala as donzelas te amam, né, as virgens te amam, aqui está falando dos crentes em particular, porque a figura no texto é da igreja de um modo em geral e dos crentes, como no Antigo Testamento, Israel, o povo, e os israelitas. Então as donzelas te amam, as virgens te amam, elas te desejam. Aqui são os crentes, cada um particularmente, não é? Se apresentam com sinceridade e apresentam o seu amor ao noivo de uma forma extremamente honesta. Elas amam o noivo. Notem que quando ela fala as donzelas te amam, isso reflete-se na vida particular e no culto que prestamos ao Senhor. Então isso mostra a beleza de viver e de ter comunhão com o Senhor por onde formos. Por que lá no meu trabalho eu não adoro o meu chefe, ou eu não adoro o meu salário, ou eu não adoro a minha profissão, eu não adoro a minha promoção? Por que essas coisas não acontecem, não devem acontecer aos crentes? Porque ele é como noiva que está pensando 24 horas no seu noivo, nas suas virtudes, nas suas qualidades. Então o que ela mais quer é sair daquele meio para se encontrar com o seu noivo. As perfeições do Senhor são fragrâncias para os crentes, um aroma agradável, cheiroso, doce, maravilhoso. O livro do Apocalipse vai tratar disso no capítulo 14, verso número 4. Quando os crentes chegam nos céus, diz o texto, né? Um dos anciãos pergunta: e esse pessoal quem são? Alguém grita e diz: são as virgens. Lá está em linguagem masculina, aqui está em linguagem feminina. Eles são os castos, são os virgens, os donzelos, os que não quiseram nenhum outro relacionamento, porque eles amaram somente o Senhor. Vai ser assim a nossa apresentação no céu. Quando chegarmos lá, que nos apresentarem, quem são estes? São os remidos. É a noiva comprada, é a noiva lavada, é a noiva vestida com vestes de santidade.
É a noiva imaculada, cheia de adornos. É a noiva que veio para beijar o noivo. Em terceiro lugar, os crentes, então você já sabe como cultivar amor e anseio pelo Senhor, pela oração e pelo conhecimento dos seus atributos, por desejar esses atributos. Em terceiro lugar, os crentes precisam, de fato, ter interesse em conversas profundas com o seu noivo. É o que diz o verso 4. Então a noiva diz assim: leva-me após ti, apressemo-nos. Aí ela interrompe e diz assim: o rei me introduziu na sua recâmara. O rei consumou o casamento. Os crentes, as donzelas, gritam de alegria e dizem: em ti nos regozijaremos, em ti nos alegraremos, não nos esqueceremos do teu amor, porque ele é mais doce, mais suave do que o vinho, né? Em ti nos regozijaremos. Essa é uma súplica belíssima, não é? É uma súplica profunda que a igreja faz ao Senhor. Leva-me após ti, introduza-me no teu quarto, no quarto de núpcias, introduza-me no teu aposento, no aposento do rei. Essa súplica, ela não é um pedido de alguém não crente que quer se converter. Isso é um equívoco que alguns, infelizmente, cometem. Essa súplica, ela é uma súplica que é fruto do amor que a igreja tem por Cristo. Ela anseia por experimentar a graça divina, não é? O profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso de número 3, ele até trata sobre isso. O texto diz assim, Jeremias 31, 3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O que a igreja está dizendo é: eu estou aqui, leva-me após ti. Você me atraiu com a sua graça, você me atraiu com a sua beleza, você me atraiu com a sua formosura, então agora eu quero de perto experimentar da tua formosura, da tua formosura. Então leva-me, apressa, Senhor, o dia da tua volta e leva-me para ti. É interessante porque o apóstolo João diz exatamente isso com outras palavras no capítulo 22 do livro do Apocalipse, no verso de número 17, João diz: o Espírito Santo que está nos crentes, e a noiva diz: Maranata, ora vem e leva-me após ti. Apressa-te, Senhor, e introduza-me na tua recâmara, no leito de consumação da aliança e do amor. Isso é um negócio incrível, não é? Você poder, dia após dia, nutrir esta verdade do seu coração e poder dizer isso ao Senhor com palavras tão belas, tão fortes como estas. Eu quero concluir recomendando aos irmãos basicamente duas coisas. Primeiro, você não pode se esquecer que você é a noiva. Cristo só tem uma noiva e ela é você. Já imaginou, né? Todos nós já passamos por isso, né? Antigamente chamava-se bolo quando alguém esquecia, né? O namorado, a esposa errava, né? Ó, tomei um bolo, né? Ninguém gosta de tomar bolo, e Cristo também não. Então, você é a noiva. Você já imaginou quão decepcionante, não é? É dar um bolo no noivo, passar um dia inteiro sem pensar nele, e ele conhece o seu coração. Você pensa em tudo que é falível, você pensa em tudo que é, ainda que bom, mas que a validade é curta.
que está murchando, morrendo, você pensa em tudo que está contaminado pelo pecado, mas não pensa nele. Passou um dia inteiro, 24 horas, e você não pensou no seu amado, em dar um oi para ele, em falar com ele, em dizer que você o ama. Olha que coisa estranha ao casamento, ao noivado. Que coisa esquisita. Então, você é a noiva, você não pode esquecer disso. E como noiva, é seu dever cultivar pessoalmente a sua devoção diária, a sua devocional diária com o Senhor. Quando você lê a Bíblia, essa é a carta de apresentação do noivo. Ele está dizendo como ele ama a noiva. Ele está descrevendo suas obras. Quando você lê no texto bíblico um ímpio no meio dos crentes, ele está dizendo: olha, eu estou livrando você de pessoas como estas. Eu estou enviando os meus amigos para cuidar de você, para prepararem, não é, a carruagem real, o lugar do casamento. Então a Escritura é a carta do noivo, em que ele se apresenta. E você é a noiva e não quer ler a carta dele. Você quer chegar no céu para depois descobrir quem é o noivo. Não existe, isso não existe. Não existe. Então, como é que nós podemos vivenciar esse nosso noivado com Cristo? Como eu li na pergunta 103 do Catecismo Maior, eu preciso desejar Deus. Eu preciso nutrir pensamentos por Ele. Eu preciso imaginar como é agradá-lo no meu trabalho, na escola, na faculdade, lá na roça. Eu preciso imaginar como é que eu agrado a Ele fazendo um arroz, lavando uma louça, por exemplo. Os nossos filhos precisam imaginar como Deus é agradado quando eles obedecem os seus pais, juntam, né, reúnem lá na caixinha os seus brinquedos. Eles precisam imaginar. Isso faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. É assim que funciona no casamento, no nosso casamento. Como é que o esposo e a esposa cultivam o relacionamento sexual? Eles imaginam como é que vai ser. Assim também conosco. Nós temos que imaginar como agradar o Senhor. Sabe aquela pessoa difícil, lá no seu trabalho ou na sua família, né? Como é que eu agrado a Cristo vivendo com essa pessoa? É assim que funciona. E é assim que nós vivemos como noiva de Cristo. Então, você precisa cultivar, desejar, sonhar em ter momentos de prazer, de comunhão com Cristo, não é? Isso acontece pela sua leitura, pela sua oração diária da palavra do Senhor. Então você precisa lembrar diariamente: eu sou a noiva, eu sou a noiva. Em segundo lugar, você precisa lembrar que, como noiva, você deve pensar no Senhor diariamente. E os pensamentos são alimentados pelos desejos, e os desejos que alimentam os pensamentos colocam as palavras na minha boca. É por isso que o texto fala de coisas desejáveis. Beija-me, eu quero o teu amor, eu sinto o teu aroma, pelos teus atributos, não é? Leva-me, apressa-te ao meu encontro, introduza-me no leito nupcial. Você precisa aprender a falar com o Senhor. Você precisa aprender a se declarar ao Senhor. Você precisa cultivar desejos, pensamentos e palavras que expressem o seu amor pelo Senhor. Infelizmente, muitos crentes têm uma noção de Deus errada, porque eles vivem com o Senhor como se Deus não estivesse na vida deles, não estivesse presente com eles. Eles vivem com o Senhor, não é?
Mas eles falam como se Deus estivesse ausente, longe deles. Então é um relacionamento frio, é um relacionamento moribundo, o que eles têm com o Senhor. Mas o que a Escritura diz é diferente. Olhe o que Paulo disse sobre isso. Eu vou só ler rapidinho alguns versículos para finalizar a conclusão. O apóstolo disse assim no verso de número 27 de Romanos 8. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações, que é o Espírito, que sonda os nossos corações, não é? Sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então ele fala de Cristo, que é o noivo. Então ele diz assim, o noivo conhece a noiva, suas necessidades, suas fraquezas, suas debilidades. Ele conhece a noiva, não é? Ele envia o seu Espírito, que é o consolador da noiva, o amparador, o amigo da noiva, para dizer isso a ela, para falar isso a ela, para ensinar isso a ela. E esse Espírito glorioso, que está no coração da noiva, ele comunica isso a ela. Ele fala a ela. E é segundo todo esse arranjo de amor que ele intercede pelo seu povo. Agora olhe o verso 26 depois de tudo isso. E também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Agora você vai entender melhor. Porque nós não sabemos falar com o noivo. Nós não sabemos dizer ao noivo que o amamos. Então o Espírito ora no coração dos crentes. E essa oração, que é comunicar a vontade do noivo na terra, ao coração dos crentes, ela é de algo tão incrível que a descrição ou a expressão que Paulo usa aqui é que isso é feito como que por gemidos, ou seja, não havia outra maneira de descrever. Os sussurros do Espírito no coração dos crentes, ensinando-lhes, comunicando-lhes que o noivo conhece seus corações, suas vontades, suas necessidades. Então nós precisamos aprender a falar com o noivo, a dizer a ele que o amamos. Espero em Deus que a exposição deste livro possa nos despertar a ter um relacionamento diário, de maior intimidade com o nosso noivo, debaixo desse gemido, dessa intercessão, dessa oração contínua e gloriosa do Espírito do Senhor.